Fala, samurai, beleza? Cadu aqui novamente. E nessa aula estaremos aprendendo um pouquinho sobre label. Estaremos aprendendo o que é e para que serve um label no HTML, beleza? Então, vou estar abrindo aqui meu editor de código-fonte. Eu já tenho um arquivo criado aqui na minha pastinha no meu computador. Estarei abrindo esse arquivo no meu navegador aqui para a gente começar a acompanhar, beleza? Então, vou vir aqui. Já abri ele aqui, coloquei até um H1, né, para poder falar que está funcionando. Beleza. E o que é um label? Um label, ele serve para você fazer uma descrição, beleza? Uma descrição de um input, por exemplo. Ele é muito utilizado com input. E também, com o label, a gente consegue rotular essa descrição a um input, beleza? Caso você não entendeu, relaxa, a gente vai estar fazendo aqui na prática para você conseguir assimilar e entender melhor, beleza? Então, eu vou estar criando aqui um input, que vai ser do tipo text, e vou estar recarregando. Ao fazer isso, vocês podem ver que o nosso input está em branco, né? E não tem nada descrevendo o que seria esse input, para que ele serve, né? O que seria aqui? Eu ia colocar e receber aqui uma idade, receber um nome ou um endereço, né? Não tem como o usuário final que está acessando a nossa página saber o que seria esse input, beleza? E aí que entra a parte aí do label. Primeiro, o label ele serve para poder identificar um input, colocar uma descrição, né, do que seria aquele input. E também, através do label, eu consigo rotular ele a um input, beleza? Calma, relaxa que eu vou te explicar o que seria esse rotular um label a um input, beleza? Então não tem problema. Então vou estar criando aqui o label, como eu estou falando para vocês. Como é que a gente cria ele? Ele é simples, é uma tag HTML bem simples de poder estar criando, que é justamente colocando aqui a tag label, beleza? Então ele abre e ele fecha em seguida. E aqui dentro a gente coloca aqui o nome desse label, que no caso aqui, vamos supor, colocaria nome, por exemplo. Então a gente sabe que aqui é um label chamado nome, beleza? Então, ao fazer isso, ó, ele vai estar vai colocar na frente do input, beleza? Vou estar colocando aqui mais um input, um label abaixo. Vou estar colocando aqui idade, por exemplo. Vai receber um número. Vou estar colocando aqui um BR para poder dar quebra na página, na linha, né? Aqui. Então, beleza, ficar assim. E aí tá o seguinte, olha só. A gente criou nossos dois labels, criou aqui o input, beleza? Porém, o que acontece? Algumas vezes, quando a gente está desenvolvendo algumas páginas web, às vezes as pessoas elas têm o costume de acessar as páginas, né, o site, o sistema, pelo celular, beleza? E o celular ele tem uma tela menor, vocês concordam comigo, né? E o que acontece? Às vezes a tela é tão pequena do smartphone ou do tablet que às vezes esse input traz uma certa dificuldade para o usuário final, né? Então para a pessoa poder clicar nele para poder de fato escrever aqui o que precisa ser escrito, beleza? E aí o que acontece? Com o label a gente consegue rotular ele a um input, beleza? Então a pessoa que estiver acessando pelo celular ou pelo tablet, quando a gente faz esse rótulo, não necessariamente ela precisa clicar em cima do input para poder escrever o que ela precisa, não. Por quê? Ela pode também clicar em cima da descrição do label, que o label faz justamente esse rótulo, faz com que ao clicar em cima dele, o input ao lado seja selecionado, beleza? Então isso é muito importante e é muito assim, eficiente, porque quando a gente está desenvolvendo as páginas, a gente precisa pensar também quando essa página for acessada de um smartphone da vida, entendeu? Para poder ficar bom para o usuário final. Então aqui, só para vocês poderem ter noção, ao passar o mouse em cima da idade aqui, você pode ver que não está acontecendo nada aqui do lado, né? Não está acontecendo nada. Por quê? Porque a gente não tem criado o rótulo entre esse label e o input. Então vamos estar criando agora esse rótulo entre esse label e o input, para a gente poder ver como vai funcionar agora daqui em diante, quando a gente se cria aqui o rótulo, beleza? Então aqui dentro do label aqui de idade, primeiro a gente precisa criar um identificador no input, beleza? E qual que seria esse identificador? Seria um ID da vida, beleza? Então eu coloco aqui um ID. E aqui a gente coloca o nome, né? O identificador desse input, que no caso vai receber aqui, na verdade, idade. Não é nome, é idade, beleza? Ao recarregar a página aqui, você pode ver que ele não teve nenhuma alteração, né? Estou passando o mouse aqui em cima ainda e não está acontecendo nada. Beleza? Porém, agora,
no label aqui, estarei colocando um outro atributo, que vai ser o atributo for, beleza? E aqui estarei passando para esse for esse ID, que no caso aqui tem um valor idade. Então, vou estar colocando aqui idade, beleza? E olha só o que vai acontecer quando eu passar o mouse em cima de idade. Vai carregar. Olha só. Quando eu passar o mouse em cima de idade, olha como vai ficar aqui o input, beleza? Olha, você pode ver que quando eu passo o mouse em cima de idade, ele mostra para mim ali o ícone de aumentar ou diminuir a numeração, beleza? E se eu clicar, ele automaticamente vai selecionar para mim o input ao lado, beleza? Então eu cliquei, olha só, ele já selecionou para mim. Agora, olha a diferença no input de nome. Vou até aumentar aqui para vocês poderem ver melhor, beleza? Então, ao passar aqui o mouse em cima de idade, ele mostra para mim aqui o ícone do lado. E se eu clicar, ele justamente seleciona para mim, beleza? Porém, o nome, a gente não colocou um rótulo ainda nele, beleza? Então, se eu passar o mouse em cima do nome, não vai acontecer nada. Se eu clicar também, não vai acontecer nada, beleza? Então, vamos criar o rótulo também aqui do label do nome com input ao lado, beleza? Então, a mesma coisa, vou colocar um identificador no input, beleza? Tem que colocar esse identificador. E que eu vou estar colocando aqui nome. E aqui no for, vou estar passando o ID de nome. Beleza? Ao recarregar, recarregamos. Olha só o que vai acontecer agora. Quando eu passo o mouse em cima do nome, você pode ver que não dá para perceber muito bem, mas ele meio que passa um hover em cima do input também. Se eu clicar, olha só, ele selecionou para mim o input ao lado, beleza? Então, justamente, o label ele serve para isso, para você fazer esses rótulos, né? O que faz com que o usuário final não tenha dificuldade em selecionar o input, beleza? Então, como eu falei, uma aula bem rápida, bem simples, mas que é muito importante saber, ter noção sobre isso aí, para quando desenvolver nossas páginas, a gente começar também a incluir isso aí no nosso desenvolvimento, beleza? Então, desde já, muito obrigado, um forte abraço, valeu!